mas espero que vocês estejam gostando. Então, quando eu falo das frutas, a maioria é fonte de carboidrato, mas abacate e coco são fonte especialmente de gordura. A quantidade de carboidrato que eles têm é basicamente fibra, não é carboidrato livre na forma de açúcar que a gente vai absorver, tá certo? Então, beleza. Então, fonte de gordura vocês já entenderam. O que mais que é fonte de gordura, né? As castanhas. Então, castanha de caju, amêndoas, pistache, macadâmia, tudo isso, essas nuts, né, essas nozes, amêndoas, castanhas, elas têm um pouquinho de proteína, elas têm um pouquinho de carboidrato, mas elas têm principalmente gordura, tá bom? E claro, gente, todos os derivados disso, né? E a farinha de amêndoas? Farinha de amêndoas é basicamente você moer a amêndoa. Então, farinha de amêndoas é igual a amêndoa. Então, é fonte principalmente de gordura. E por aí vai, ok? O queijo amarelo tem mais gordura. O queijo branco tem menos gordura. Então, eu diria que o queijo branco é mais fonte de proteína que gordura. Tomem cuidado, muitos queijos têm mais gordura que proteína. Se eu pego um queijo coalho, queijo preferido de minha querida Eriquita, minha paciente e aluna querida do coração Eriquita, que está aqui sempre, bate ponto em todas as lives. Queijo coalho é um dos preferidos, né, Eriquita? Queijo coalho é um dos exemplos que tem mais gordura, se eu não me engano. Acho que é. Tem mais gordura que proteína na composição, tá bom? Então, galera, só para fechar, então, o que é fonte de proteína? Posso dividir em fontes de proteína animal, ou seja, tudo que é laticínio, então leite, queijo, iogurte, tudo isso é fonte de proteína. Carnes, todas elas, todos os bichos, frutos do mar, peixes, porco, carne bovina, tudo, frango, aves, tudo. Ovos, principalmente esses três. Das fontes vegetais, a gente tem principalmente as leguminosas, então tudo, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E os derivados disso, então se eu pego soja, que é uma das leguminosas, tofu, tempê, tudo isso, tudo que for derivado desses alimentos também vai ser fonte dos mesmos nutrientes que eles são, tá certo? E aí, só lembrando que quinoa... então quinoa é um dos grandes mitos dentro das fontes de proteína, então tem proteína, mas não tem tanto assim, tem mais carboidrato. E cogumelo é um dos grandes mitos dentro dos alimentos. Cogumelo é fonte de quase nada de proteína. Cogumelo tem só um cheiro, uma pitada de proteína, quase nada. Aí me perguntam, e cogumelo é o quê? É fonte de quê? De carboidrato? Cogumelo não é fonte de quase nada. Cogumelo eu diria que é fonte de vento. É fonte de vento com um pouco de fibra, com um tico de carboidrato, com um tico de proteína. Mas cogumelo é quase nada. Cogumelo é basicamente vento, tá certo? Tanto que se você... Ele é uma esponja, né? Se você molhar o cogumelo, ele encharca de água, né? Então ele é vento praticamente, tá certo? Então tem um quesinho de proteína, mas sinceramente, gente, é pra você somar. É pra você entender que assim, o cogumelo ele vai ser um complemento da proteína do prato. Vento, e é brincadeira, tá, gente? Óbvio, quando eu falo aqui vento, mas ele é fonte de vitamina D, ele é fonte de vitaminas e minerais, é um alimento excelente, mas dos macronutrientes que a gente está comentando, que é proteína, carboidrato e gordura, dos macronutrientes, ele tem muito pouco de tudo, tá bom? Linhaça vai ser fonte, e as sementes em geral vão ser fonte principalmente de gordura, mas principalmente se você quebra linhaça, por exemplo, a gente não é capaz de digerir aquele invólucro da linhaça. Então, tanto que quando a gente come linhaça, o que é que sai no seu cocô? Linhaça inteira, né? Se você não observou, pode parar para observar. Mas a linhaça, ela geralmente vai sair inteira. Exatamente porque você não é capaz de digerir aquela camada externa. Então, se você quiser ter acesso aos óleos, à gordura da linhaça, porque ela é fonte de gordura, inclusive ômega 3, você tem que quebrar. Você tem que liquidificar ou processar um pouquinho a linhaça e transformar isso numa farinha, tá bom? Beleza, entendeu? Fonte de carboidrato, proteína e gordura, ok. Então, Paula, qual é a lógica? A lógica no meu prato é eu reduzir isso que você falou, que é fonte de gordura e carboidrato, né? Exatamente. E otimizar a fonte de proteína, né? Exatamente. Mas tem um grupinho ali que ele é fonte de
água. É o tal do grupo que é a fonte da água barra vento barra fibra. Ou seja, é um grupo maravilhoso para a gente colocar na alimentação quando a gente quer emagrecer. Pegou o papel, a caneta? Anota aí. Anota aí o que é que a gente poderia comer mais livremente dentro do emagrecimento. Eu sei que você já sabe boa parte disso. Os folhosos, todos eles. Repolho, alface, rúcula, agrião, almeirão, tudo que é folhoso. Quase nada de carboidrato, quase nada de nada. Ótimo. Couve-flor, brócolis, chuchu, quiabo, aspargos, abobrinha, berinjela, pimentão, tomate e cebola. Ai, Paula, mas tomate não é fonte de carboidrato, tomate não é fruta, é fonte de carboidrato. Cebola também eu ouvi falar que tem carboidrato. Tem, pra você ter uma ideia. Cebola, se você botar ali na panela, ela se carameliza no próprio açúcar dela. Você nem precisa adicionar açúcar ou mel para fazer uma cebola caramelizada. Ela se carameliza no próprio açúcar dela. Então, cebola tem açúcar, tem carboidrato. Mas, geralmente, na quantidade que a gente consome, é muito pouco. Raramente uma pessoa numa sentada vai comer uma cebola inteira, né? Pode até ser que tenha. Tem preparações que a gente usa muita cebola. Então, se a gente vai fazer uma sopa de cebola, às vezes, ali você vai ter uma quantidade mais concentrada em carboidrato, porque você está botando bastante, ela é a base da receita. Mas, em geral, na quantidade que a gente geralmente costuma comer cebola, a gente pode considerar livre, a gente não tem que ficar contando merreca de carboidrato em cebola não, entendeu? Então põe cebola para temperar as suas coisas. Eu adoro botar no ovo, eu adoro fazer uma cebolinha assim refogada e depois fazer os ovos ali. Sempre comi isso, minha mãe sempre fez isso para mim. Então cebola, tomate são coisas que nas quantidades que a gente costuma comer não tem muito carboidrato. Então você pode usar isso de maneira livre. Não tem que ficar contando as rodelas de tomate que bota na salada. Não precisa, tá bom? Frutas vermelhas, limão, tudo isso que for azedo, né? Que for neutro para azedo, tem muito pouco de carboidrato, muito pouco. Então isso você pode comer com uma quantidade maior sem problema nenhum. Tá bom? Perfeito. Anotado tudo? Então, gente, qual é o segredo para o emagrecimento? Qual é o segredo que todos os meus alunos do Comer e Treinar sabem, que todos os meus pacientes sabem? É ter criatividade no preparo desses legumes e verduras. Claro que é ter criatividade no preparo de tudo, mas especialmente nos legumes e verduras. Quando eu tenho criatividade nisso, um leque de opções se abre para mim. E eu consigo trabalhar com esses alimentos até na forma quente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas pensam assim, quero emagrecer, vou eu para minha salada com frango. Não precisa, só vai ser salada com frango se você quiser e se você for muito pouco criativo. Então, o que eu acho que o que a gente precisa fazer, ó, a Eriquita aí já falando do repolho assado, tem receitas que já viraram até clássicos dentro da low carb, né? O repolho assado eu diria que é um clássico. Não fez, não? Não conhece Rita Lobo, não? Rita Lobo é minha referência, gente. Quem me ouve sempre aqui nas lives sabe que Rita Lobo é a minha diva master e minha referência na cozinha. Mãe, e você também, viu? É que Rita Lobo introduziu muita receitinha de legumes na minha rotina que eu não tinha o hábito de consumir. Então, você pegar uma berinjela e entender que você não precisa comer berinjela crua, que parece uma esponja, não precisa. Você entende que você pode fazer o que com a berinjela? Pode fazer caponata de berinjela. Pode partir a berinjela no meio, fazer uns losangozinhos ali dentro da berinjela, temperar ela ali com uma pastinha de alho com azeite ou fazer um molhinho ali à base de tahine. E você pode assar isso, jogar por cima, fazer uma caponata com bastante cebola e pimentões coloridos, fica uma delícia. Você pode fazer lasanha de berinjela, tem receita lá nos destaques dos meus stories de lasanha de berinjela que fica uma delícia. Você pode pegar Rita Lobo, tá certo? Rita Lobo, ela tem um site chamado Panelinha e tem um programa na GNT que se chama Cozinha Prática com Rita Lobo. Se vocês não conhecem, conheçam, porque ela é sensacional e faz receitas que funcionam, porque essa é a questão, é você pegar uma boa fonte de receitas, tá certo? Tenha receitas que funcionam,
Tenha um arsenal de receitas na mão que funcionam, porque isso agiliza a sua vida. Dentro lá do meu programa de emagrecimento, comer e treinar, eu selecionei um monte de receitas, todas que eu faço em casa, que eu sei que funcionam. Porque no momento que o meu aluno vai lá pegar a receita, eu quero que ele fique feliz com a preparação final. Então tem que ter receita boa, tá certo? Então se eu posso pegar couve-flor e fazer uma couve-flor gratinada com um pouco de queijo por cima ou com mostarda, se eu posso fazer arroz de couve-flor, que nada mais é do que você cozinhar a couve-flor, picar isso pequenininho ou simplesmente ralar antes, refogar uma cebolinha e alho e jogar essa couve-flor para curtir na cebola e alho. Gente, qual é o gosto que arroz tem? Me conte. Nenhum. Nenhum. Se você disser que arroz tem gosto, você tá mentindo. Quando é que arroz tem gosto? Quando você bota cebola e alho para temperar o seu arroz, você joga, sei lá, curry, cúrcuma, você bota sei lá o que é, mas você bota tempero no seu arroz. Couve-flor é a mesma coisa. Couve-flor não tem gosto nenhum cozido. O que vai dar sabor à sua couve-flor é o alho e cebola que você vai refogar, é o tempero que você vai criar em cima para botar, para gratinar, tudo é o tempero. Então, se você pegar macarrão, não tem gosto de nada. Arroz, não tem gosto de nada. O que vai acender o sabor desses alimentos é sal, é pimenta, é azeite, é um pouco de creme de leite, é um pouco de queijo. E aí vamos entrar nesse mérito então. Mas, Paula, eu posso trazer creme de leite, eu posso trazer queijo para participar da minha refeição? Eu quero emagrecer, esses alimentos têm muita gordura, esses alimentos são muito calóricos. Tudo nessa vida é uma questão de porção. E aí eu vou te ensinar a sacada da vida agora. Preste atenção. Se você quer emagrecer, você pode, na sua refeição, pense na sua vida por blocos. Divida o seu dia em refeições. Naquela refeição, o que é que você vai tentar fazer? Ou eu vou ter uma pitada a mais de carboidrato, ou eu vou ter uma pitada a mais de gordura. Tente raciocinar dessa forma, porque aí você vai longe. Um raciocínio muito mais elevado do que esse, da gente tentar trazer tudo, mas adequar as porções, vai ser muito mais fácil para uma cabeça já de nutricionista. Mas se você não é nutricionista, se você é leigo, né, leigo na nutrição, tente pensar assim: ou eu vou preferir os carboidratos, ou eu vou preferir mais gordura. Então, se eu sou a pessoa do arroz e do feijão, se eu sou apegada ao arroz e feijão, Paula, para mim, felicidade é ter arroz e feijão no meu prato do almoço. Beleza. Você pode ter arroz e feijão? Pode. Pode ter arroz e feijão. Mas o que é que você vai fazer? O que é que você vai pensar aí? Se eu vou ter arroz e feijão, que são fontes de carboidrato, eu vou tentar diminuir ao máximo a gordura que vai entrar. Então, eu vou escolher um peito de frango para fazer. E se você acha que peito de frango vai ficar ressecado. Ressecado só se você não sabe cozinhar. Vá buscar lá a receita. Vá buscar lá a receita de Rita Lobo de peito de frango grelhado. Super suculento. É só você saber fazer. Então, se eu vou preferir arroz e feijão, que é fonte de carboidrato, eu vou estrangular. Eu vou diminuir ao máximo a gordura que vai entrar nos outros elementos do prato. Então, eu vou escolher obrigatoriamente uma carne magra para participar do meu prato. Eu vou fazer uma saladona. Pode temperar, calma. Não precisa morrer de medo da gordura também. Pode temperar, mas não abuse muito no azeite, não. Não abuse muito, não, porque azeite é fonte de gordura e já está entrando carboidrato na forma de arroz e feijão. Bota um pouco de azeite, mas eu vou investir principalmente ali no limão, no vinagre, numa mostarda, se eu gosto, que mostarda tá mais para o ácido também, tem pouca caloria ali, uma mostarda, mas não vou abusar muito da gordura. Por quê? Porque você fez sua escolha, meu amigo, você escolheu arroz e feijão e não dá pra gente ter tudo, não. Não dá pra gente ter tudo. Ai, Paula, mas é porque eu queria assim, eu queria o arroz e feijão e eu queria ainda uns legumes bem na manteiga, porque eu só gosto de legume na manteiga. Então eu queria os meus legumes na manteiga e, pô, Paula, eu queria uma camadinha de parmesão aí na minha salada. Ah, meu amigo, aí você tá querendo tudo. Aí você quer ter o carboidrato e você quer encher o seu prato de gordura também, aí começa a ficar demais. Aí provavelmente você não vai ter muito resultado no emagrecimento, porque você tá trazendo os dois nutrientes energéticos em quantidades que não são pequenas para o seu prato, para as suas refeições. Então entenda, se você é mais da gordura,
é mais chegado na gordura, ou seja, adoram os legumes na manteiga, adoram uma chuvinha de parmesão ali na salada. Contente-se que você vai ter que reduzir o carboidrato. Então aceite trocar o seu arroz e feijão por um belo pedaço de abóbora assada, que cá entre nós fica dos deuses. Eu não sei nem o que é que eu prefiro, arroz e feijão ou abóbora assada. Amo os dois. Arroz, tô brincando, arroz eu não tô nem aí pra arroz, mas feijão eu adoro. O feijãozinho bem feito pra mim tem o seu valor. Prefiro abóbora. Prefere abóbora, né? Meu marido aqui deu a opinião que prefere abóbora. Mas, gente, a grande questão, sabe o que é? É a gente entender que a gente tem um leque de opções e que tem várias coisas que ficam divinas. Que eu tanto posso fazer um prato low carb, um prato baixo em carboidrato, com uma pitadinha a mais de gordura e isso ser delicioso. Assim como vai ter dias que eu vou estar na vibe do arroz e feijão, que eu quero comfort food, eu quero relembrar o arroz e feijão de minha mãe e eu vou querer botar arroz e feijão no prato. E a questão, sabe o que é? É eu entender que eu posso emagrecer com as duas coisas. Mas eu vou ter que optar. Querer ter tudo é o erro da nossa população atual. A gente quer ter tudo. A gente quer ter todo o carboidrato do mundo e quer ter a gordura também. E é essa junção de muito carboidrato com muita gordura que geralmente faz com que a gente engorde. Porque tá chegando muito nutriente energético. Você tá mandando para dentro muito carboidrato e muita gordura. Então, escolha dentro da sua refeição, escolha aquilo que você tá na vibe do dia. Hoje eu tô na vibe de uma gorgonzola na minha salada para dar um tchan, para dar um upgrade no sabor. Então eu vou botar uma boa quantidadezinha de gorgonzola ali. Beleza? Você já vai estar entrando um queijinho gordo ali na minha salada para dar aquele upgrade no sabor. Eu já vou maneirar no carboidrato, no restante do prato. E também pensar, gente, nessa coisa também de não exagerar muito na gordura. Então, por exemplo, eu vou escolher uma picanha, vou botar gorgonzola na minha salada e vou fazer uns legumes na manteiga. Acho que tá meio over, né? A manteiga aqui, tudo depende, claro, de quanto de manteiga você vai colocar. Mas tocar a manteiga aqui, a gorgonzola ali, a picanha ali, aí eu acho que talvez já tenha gordura demais. Então também pense nisso. Eu posso adicionar gordura, mas eu também não tenho que tacar gordura em todos os elementos do meu prato. Não precisa. Botou mais gordura em um, faz mais sequinho na gordura no outro.